Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. João foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal. Em primeira instância, João foi absolvido. Em sede de recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, houve provimento parcial do recurso, sendo o agente condenado de maneira unânime. Apesar da unanimidade na condenação, o reconhecimento da qualificadora restou afastado por maioria de votos. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio do artigo 155, parágrafo 2º do CP, mas restou isolado e vencido. Insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes em busca do reconhecimento da qualificadora. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que o advogado de João, sob o ponto de vista técnico, deverá defender: letra A, o não reconhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo Ministério Público e apresentar recurso de embargos infringentes em busca de absolvição de João. B, o reconhecimento e não provimento dos embargos infringentes apresentados pelo Ministério Público e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. Letra C, o não conhecimento dos embargos infringentes apresentados pelo Ministério Público e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. E letra D, o conhecimento e não provimento dos embargos do Ministério Público e não poderá apresentar recurso de embargos infringentes. Vamos então analisar essa questão. A questão trata aqui sobre embargos infringentes, tá? Vou destacar aqui para vocês. O que diz a questão versa sobre embargos infringentes. E onde eles estão previstos dentro do Código de Processo Penal? Lá no artigo 609. Vou colar aqui para vocês. O que diz o artigo 609? Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmara ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. O parágrafo 1º, que trata sobre os embargos infringentes, ele diz: quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, isso aqui é importante, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acordo na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Eu destaco esse ponto aqui desfavorável ao réu porque os embargos infringentes, então, vou anotar aqui para vocês, embargos infringentes. Ele é um recurso destinado exclusivamente à defesa. E o que aconteceu na questão aqui? O Ministério Público, aqui ó, insatisfeito com a condenação pelo furto simples, o Ministério Público apresenta embargos infringentes. Será que o Ministério Público pode apresentar embargos infringentes? Não. Tá? O embargos infringentes aqui, faltou um S. Embargos infringentes igual recurso destinado exclusivamente à defesa. A acusação não pode interpor o recurso do embargos infringentes, tá? Aqui, ó, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, tá? Admite-se embargos infringentes, certo? Esse é o primeiro ponto. Logo, o advogado deve optar primeiro por pedir o não conhecimento do recurso do Ministério Público, porque é um recurso destinado exclusivamente à defesa. Então aqui, ó, o não conhecimento dos embargos infringentes, ok, tá certo, apresentados pelo Ministério Público, ok, e apresentar recurso de embargos infringentes em busca da absolvição do João. O que diz aqui, ó? Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Tá? Eu não posso inovar nesses embargos infringentes. Eu tenho que continuar sustentando a divergência. E qual que foi a divergência aqui? Aqui, ó. Ademais, um dos desembargadores ainda votou pelo reconhecimento do privilégio. Tá? Essa aqui é a divergência, esse privilégio. Então, nos embargos infringentes, eu devo me limitar a essa matéria divergente, que é o reconhecimento do privilégio.
Logo, por esse ponto final dessa assertiva aqui, tá certo, a gente tem que pedir o não conhecimento dos embargos opostos pelo Ministério Público, mas não vai buscar a absolvição de João, porque o voto divergente não fala em absolvição, fala no reconhecimento do privilégio do artigo 55, parágrafo 2º, certo? Então essa assertiva está errada. O conhecimento e não provimento dos embargos, aqui já começa errado, né? O conhecimento, não, a gente tem que pedir o não conhecimento, porque os embargos infringentes são um recurso destinado exclusivamente à defesa. Então, o conhecimento já está errado e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio. O final está certo e o começo está errado. Na primeira questão, o começo estava certo e o final está errado. A C. O não conhecimento dos embargos infringentes apresentado pelo Ministério Público, ok, um recurso exclusivo da defesa, e apresentar embargos infringentes em busca do reconhecimento do privilégio, sim. Essa aqui, então, torna-se a nossa resposta para a questão. Letra C. Deixa eu destacar com outra cor aqui, ó. A letra C é a nossa resposta. E a letra D, o conhecimento, já está errado aqui, né? Porque a gente vai pedir o não conhecimento. Lembrando, recurso exclusivamente da defesa. E não provimento dos embargos do Ministério Público. Ele não poderá apresentar recurso de embargos infringentes. Não, o João vai poder apresentar sim, tá? Então aqui, qual que foi a divergência? Só a questão reconhecimento do privilégio, o Ministério Público interpôs o embargos infringentes, não pode, recurso da defesa. João vai ter que pedir o não conhecimento do recurso e ele distribuir o recurso dos embargos infringentes, né, o advogado de João, pedindo o reconhecimento do privilégio. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.